todos e a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, um dos nossos objetivos, que estamos cá estudando, nos fundamentos da cultura literária brasileira, justamente o de problematizar a representação da paisagem, desde os primeiros escritos produzidos na Terra Brasilis até o século XIX, identificando tal temática como um elemento que se fixou no imaginário de viajantes, escritores e artistas e de que, de certa forma, se traduziu em uma imagem identitária de Brasil. Como nos diz Roberto da Mata, em um instigante texto, ele diz: como se constrói uma identidade social? Como um povo se transforma em Brasil? A pergunta, na sua discreta singeleza, permite descobrir algo muito importante. É que no meio de uma multidão de experiências dadas a todos os homens e sociedades, algumas necessárias à própria sobrevivência, como comer, dormir, morrer, reproduzir-se, etc. Outras acidentais ou superficiais, históricas. Para ser mais preciso, o Brasil foi descoberto por portugueses e não por chineses. A geografia do Brasil tem certas características, como as montanhas na costa do Centro-Sul. Sofremos pressões de certas potências europeias e não de outras. Falamos português e não francês. A família real transferiu-se para o Brasil no início do século XIX. Cada sociedade e cada ser humano apenas se utiliza de um número limitado de coisas e de experiências para construir-se como algo único. Fecho a citação do Roberto da Mata. Então, assim, a identidade é construída através do discurso, conforme bem nos apontou o sociólogo Stuart Hall. A identidade é construída por meio da diferença, sendo que toda identidade, o eu e o nós, sempre se estabelece na relação com o outro, o exterior constitutivo com aquilo que lhe falta, o ele, eles. Assim, a identidade é constituída dentro de uma relação de exclusão. Mas o mesmo jogo de poder se desestabiliza por aquilo que ficou de fora. Para o autor, a identidade se fundamenta na exclusão, na sustentação de uma hierarquização. Então, desse modo, no processo de construção das identidades nacionais oficiais, de caráter oficial, ou seja, a construção de uma imagem de nação e de uma consciência nacional, se deu com base em uma hierarquização. Então, nesse sentido, tomamos aqui as reflexões de Benedict Anderson, cientista político estadunidense, falecido em 2015, no seu livro As Nações, Comunidades Imaginadas, como ele concebe a nação, então como uma comunidade imaginada. Então, no livro Comunidades Imaginadas, e que vocês têm aí o capítulo As Origens da Consciência Nacional, Benedict Anderson busca investigar sobre o surgimento do sentimento nacional, que vem a reboque da constituição dos estados nacionais. Na sua análise de nacionalismo, o autor não se debruça em uma crítica, mas ele postula que quer, abre a citação, examinar como o nacionalismo capta e expressa anseios e esperanças reais, nascidos no calor dos conflitos sociais. E como ele mesmo afirma, o sentimento nacional tem uma história rica e contraditória. Benedict Anderson apresenta a nação como uma comunidade política imaginada, limitada, portanto, por fronteiras e dotada de liberdade, garantida pelo Estado soberano. O
que faz dessa comunidade uma organização imaginada é o sentimento de coesão que é dado entre as pessoas que habitam aquele determinado território. Essa comunidade é também imaginada, porque independentemente das diferenças e da exploração que exista dentro dela, a nação é sempre concebida como uma profunda camaradagem horizontal. Ou, como bem nos afirmou Ernest Renan, é um plebiscito todo dia a nação. Então, ao tratar das origens da consciência nacional, Benedict Anderson aponta um fator primordial, que foi a consolidação das línguas vernáculas como um fator determinante na formação dos nacionalismos modernos. Para Anderson, a nação implica na existência de uma língua própria, e foi preciso um longo processo de valorização das línguas locais para que essas pudessem definitivamente substituir o latim. Então, como um dos principais responsáveis pelo processo de consolidação das línguas nacionais, Benedict Anderson aponta a indústria editorial, capitalismo editorial, e a imprensa, e não só os jornais, os periódicos de modo geral, mas também o livro, o romance. Então, a imprensa teve um papel fundamental no processo de homogeneização das línguas vernáculas. E com isso, essa imprensa, seja através dos jornais, periódicos de modo geral ou do romance, ela colaborou nesse processo de construção dessa nação enquanto comunidade imaginada. Por quê? Porque ela homogeneiza uma língua, Ela retira ali as variações regionais, colocando ali uma língua padrão. Então, os falantes, de uma enorme diversidade de variantes, sejam elas francesas, inglesas, espanholas ou portuguesas, que achariam difícil ou mesmo impossível se entender oralmente, puderam se entender de acordo com Benedict Anderson através do papel e da letra impressa. E isso também, essa padronização, se deu na esteira também do capitalismo, porque o capitalismo, ao exigir uma padronização dos objetos, para que esses pudessem ser reproduzidos mecanicamente ou em série, o capitalismo também impôs uma padronização gramatical e sintática das línguas para que todos pudessem, então, se entender. Então, aí fica criada a ideia de coesão, de coesão nacional, de pertencimento, onde todos pudessem achar um denominador comum, uma língua comum. Então, com isso, as variações dentro de uma mesma língua foram homogeneizadas, então essas variações são excluídas e, portanto, ainda que os falantes utilizem dessas variações, nos impressos você tem a mesma regra comum. Então, essa homogeneização da língua possibilitou, de acordo com Benedict Anderson, o surgimento, então, de uma nova consciência, o pertencer a um mesmo grupo, caracterizado, então, pelo mesmo campo semântico, linguístico, ou sintático-semântico, o mesmo campo linguístico, de modo geral. E, por sua vez, essa padronização determinou justamente uma fronteira de exclusão, como bem aponta Benedict Anderson. Então, no século XIX, a gente tem lá isso já, Hobsbawm aponta lá em Nação e Nacionalismos, a partir de 1870, houve na Europa uma solidificação das línguas nacionais, unificação de estados nacionais, e com isso o capitalismo editorial explorava então novos mercados.
E a burguesia mercante industrial, os profissionais liberais, formavam então um novo público consumidor. Então essas classes ascendentes vinham para substituir então a velha nobreza, né, e construíam a sua coesão dentro do campo da língua. Então, ao contrário da aristocracia, que constituía então uma comunidade, né, um senso de comunidade pelas relações de herança, alianças de casamento, a burguesia formava sua solidariedade em uma base imaginada, dentro dessa nação enquanto comunidade imaginada. De acordo com Benedict Anderson, e aí eu abro a citação do Anderson, o dono de uma fábrica de Lille estava ligado ao dono de uma fábrica de Lyon, apenas por reverberação. Eles não precisavam se conhecer, não precisavam casar seus filhos, não precisavam herdar os bens um do outro, mas esses industriais se enxergavam genericamente. E enxergavam genericamente a existência de milhares e milhares de outros parecidos com eles, através da língua impressa, pois a burguesia iletrada era praticamente impossível. Fecha a citação de Benedict Anderson. Então, é a burguesia letrada que, aliada ao poder político, que vai justamente criar essa nação enquanto comunidade imaginada. Então, unida pela língua e não pelo sangue, a burguesia, então, foi a primeira comunidade a substituir vínculos concretos por vínculos essencialmente imaginados, de acordo com Benedict Anderson. A convergência do capitalismo e da tecnologia da imprensa sobre as variantes de uma mesma língua criou também novas formas de comunidade, e são formas de comunidade que são criadas por vínculos imaginários, portanto, né? E são vínculos imaginados. E com isso, um longo caminho foi percorrido, né? Desde a consolidação das línguas vernáculas até o boom dos movimentos nacionalistas europeus da primeira metade do século XX. Mas as raízes desses nacionalismos exacerbados que eclodem na Europa na primeira metade do século XX, segundo Benedict Anderson, foi a maré do Estado Nacional que atinge então seu auge, formando as comunidades imaginadas fechadas, que por sua vez exatamente deram origem a esses nacionalismos exacerbados, como os movimentos antissemitas, as comunidades nazifascistas, cuja história é testemunha através do Holocausto, dentre outras barbáries.